Amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor para todas. Está aqui nessa live de missão nessa tarde. Queremos agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade. Eu me chamo Irmã Érica Anjos. Sou aqui da cidade do Rio de Janeiro, do Ministério de Piabetá. Estamos aqui nessa live de missão com essa responsabilidade de trazermos, né, a mensagem para nós nessa tarde. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração está inserido no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Alguns versículos que estaremos lendo aqui na tarde desse dia, para a nossa reflexão. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles a Tarso, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e deitou e dormiu um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens e qual é a tua terra? E que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre esse capítulo da palavra de Deus na vida de Jonas que nós queremos falar nessa tarde. E queremos deixar para a nossa meditação: não fuja do chamado de Deus. Não fuja do chamado de Deus. Jonas, ele está inserido na classificação entre os profetas menores, ou seja, um profeta que profetizou menos. Tem alguns que profetizaram mais, como Isaías, e tem outros que estão nessa classificação de profetas menores, que profetizou menos. Porém, eu sempre digo que eles profetizaram menos,
mas grande era a mensagem que eles tinham como profecia para passar para o povo. E Deus, mas nesse primeiro capítulo, nós logo entendemos a tamanha intimidade que Jonas tinha com o Senhor. Porque o Senhor, ele não se revela a qualquer pessoa dessa forma. Não. Para Deus falar com alguém e dar uma missão, a pessoa precisa ter intimidade com Deus. Ela precisa ter um contato com o Senhor. E tamanho era aquele contato que Deus tinha com Jonas, a ponto do Senhor chegar até a ele, como diz aqui, e veio a palavra do Senhor a Jonas e disse para ele, ó, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas, ele se levanta e ele toma um rumo contrário daquilo que Deus havia falado com ele. Ele simplesmente ele toma outro rumo. E quantas das vezes nós também estamos assim, dessa maneira? Estamos fugindo do chamado, estamos fugindo da missão em que nos foi confiada pelo Senhor. Louvado seja Deus. E Deus, ele não nos quer, aleluia, agindo dessa forma. O nosso Senhor, ele é o nosso, ele que governa as nossas vidas. Uma vez, eu falei aqui no início da live, que uma vez que levantamos as mãos para o nosso Senhor, o Senhor já nos rotula como um missionário, aquele que vai levar a palavra do Senhor, aquele que vai fazer discípulos, aleluia, para o reino de Deus. E Nínive era uma cidade cruel, era uma cidade terrível, e eles não temiam ao Senhor. E quando nós fugimos do chamado de Deus, nós não colocamos só a nossa vida em risco, mas podemos também colocar a vida de outras pessoas. Como nós vamos ver nesse texto, diz a palavra do Senhor que Jonas ele toma o rumo para Tarsis, ou seja, em vez dele ir para Nínive, para onde o Senhor o havia mandado, ele toma um rumo ao contrário. Ele paga uma passagem, ele entra dentro de um barco, mas o mais interessante dentro dessa história, dentro desse texto, há muitas coisas interessantes que, se nós meditarmos, nós vamos ver como que o nosso Deus ele é maravilhoso. Eu quero te dizer nessa tarde, não fuja do teu chamado, porque o escolhido ele não tem escolha. Não fuja, aleluia, daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, porque é através de você mesmo que vai se cumprir. E nós vamos ver que esse profeta, ele entra dentro daquele barco, ele simplesmente vai para o porão daquele barco e ele vai dormir, sendo que o Senhor manda um grande vento sobre aquele mar, a ponto daquele mar quase quebrar aquela embarcação. Eu imagino todas aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela embarcação, todos atônitos, todos desesperados, e querendo saber o porquê sobreveio aquele mal. E diz a palavra do Senhor
que cada um deles começou a clamar os seus deuses. O texto vai dizer assim: cada um deles foram clamar o seu Deus. E no meio desse processo que eles estavam passando, quando diz o texto que eles começaram a jogar para fora daquele navio as suas fazendas, ali quer dizer, alguns textos vai dizer as suas malas ou os seus pertences. Então, Jonas agora, ele só não põe a vida dele em risco, mas ele põe a vida de todas aquelas pessoas que estavam dentro daquela embarcação. Ali, pessoas começam a perder a sua fazenda, os seus pertences, as suas coisas, talvez dinheiro, roupa, enfim, que nós venhamos ter cuidado de estar fazendo a vontade do Senhor como Ele quer, para que nós não venhamos fazer outras pessoas perecer por causa do nosso chamado. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que diz também aqui nessa palavra, que Deus ele transforma a maldição em bênção. É que quando eles começam cada um a clamar aos seus deuses, eles logo veem que nada acontece. E é quando aquele mestre daquele barco, daquela embarcação, ele desce aquele porão e ele vai chamar a atenção de Jonas. Por quê? Porque lá em cima estava acontecendo o maior reboliço. O povo estava desesperado. O barco estava quase se quebrando. E aonde que Jonas estava dormindo? Deus ele nos chama a atenção nessa tarde. Quantas das vezes nós também estamos assim, dormindo? Satanás ele tem entrado dentro de casa, dentro de país, dentro de lares, cidade, bairro, e tem tentado fazer uma arruaça. E muitas das vezes tem muitos profetas que estão dormindo. Tem muitos profetas que estão dormentes. Tem muitos profetas que deveriam estar no campo de batalha, guerreando, orando, levando a palavra do Senhor. O chamado já foi dado, o dom já foi liberado. E tem alguns que estão dormindo, estão inertes à chamada do Senhor. Mas, louvado seja Deus. Então disseram, eles dizendo a Jonas, então disseram, declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Aí eles começam a perguntar a Jonas, que ocupação é a tua? De onde vens? E qual a tua terra? E de que povo és tu? Aqui, esse mestre do barco, ele estava trazendo Jonas à memória, estava trazendo ele à razão, estava fazendo essas perguntas para confrontar a vida dele. Quantas das vezes nós precisamos ser confrontados com essas palavras? Qual é a tua ocupação? O que que você tem feito na seara do Senhor? De onde é que você vem? Qual é a tua terra? Aleluia! Qual a tua terra? E de que povo és tu? Irmãs, eu quero dizer essa tarde que nós temos uma ocupação, nós temos uma terra, nós temos um povo, nós temos um Deus a quem nós devemos clamar, a qual nós devemos obedecer. Pessoas aqui estavam perecendo porque Jonas simplesmente tomou uma rota contrária daquilo que Deus queria, que era tão somente que ele fosse a Nínive
e levasse a mensagem da salvação para aquele povo. E eu quero te dizer que se Deus mandou você ir, vá, porque Ele te garante. Se Deus te convidou, aleluia, para você pregar na live de missão, vá, porque é o Senhor que está na sua frente. Aleluia. Muitas das vezes nos sentimos incapazes, muitas das vezes nos sentimos fracos e falhos, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando nós pensamos que estamos fortes, não há o poder do Senhor não se manifesta na minha força, não. O poder do Senhor se manifesta na minha fraqueza. É quanto mais eu estou quebrantado, é quanto mais, aleluia, eu estou humilhado debaixo da potente mão do Senhor. É nesse momento que o poder dele se aperfeiçoa em mim para poder fazer o ID. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma ocupação, nós temos uma terra, uma pátria. Aleluia! Nós temos um dono que é o Senhor Jesus Cristo, que está conosco todos os dias da nossa vida. E eu quero te dizer que não, assim, não existe lugar que você possa fugir do seu chamado. Porque o salmista, ele disse que ainda que ele descesse no mais fundo do abismo e que ele fizesse até mesmo, colocasse a sua cama lá no Seol, lugar de tormento, ainda assim o Senhor lá estava. Salmo 139. Nós não podemos fugir da face do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele está com os olhos dele como chama de fogo, buscando os fiéis na terra. Oh, glória! Aleluia! Jonas, ele tenta fugir do chamado, mas Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que dentro daquela embarcação havia homens clamando cada um ao seu Deus. Mas por causa de Jonas, aqui no versículo 16 do capítulo 1, diz a palavra do Senhor: temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Olha que coisa linda! Olha que maravilha! Quando aqueles homens daquela embarcação, que agora já tinha até outros deuses para clamar, e quando viram que o Deus deles não os salvara, ou seja, o clamor deles não estava sendo ouvido pelos seus deuses, eles logo confrontam Jonas. Jonas declara da onde que ele vinha, de que povo ele era e de que missão ele estava fugindo, que era diante da face do Deus dele. E o próprio Jonas disse assim: olha, me lança-te ao mar. Ele nem temeu pela vida dele. Ele sabia que para ele salvar aquela embarcação, ele precisava ser tirado dela. E ali, assim foi feito. Aqueles homens tomaram a Jonas e lançaram ele no mar. E a providência do Senhor, ainda que Jonas tivesse que clamar, como ele fala aqui no versículo, no capítulo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. O Senhor prepara aquele grande peixe para que tragasse Jonas. Jonas, ele fica 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe.
mas guardado pelo Senhor. Porque, como eu já disse aqui, o escolhido, ele não tem escolha. O escolhido, ele não tem escolha. Ele precisa fazer o chamado do Senhor. E quando ele grita, que ele compara o ventre daquele peixe, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele compara aquele ventre daquele peixe como o inferno. Ele ali agora estava sobre grande aflição, a ponto dele gritar e clamar por socorro a Deus. E Deus, ele ouve, porque ele é misericordioso. Ele ouve a minha, a sua petição, porque ele é misericordioso, ele nos conhece. Aleluia! Ele conhece a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, mas ele também conhece a tua força. E se ele tiver que te levar até mesmo dentro do ventre do peixe para te mostrar que você tem força, ele te leva. Como ele levou Jonas. E de lá ele clamou ainda com a sua pouca força, de dentro do ventre de um grande peixe, clamou. E o Senhor fez com que aquele grande peixe levasse Jonas e cuspisse ele para fora. E se você ler a história, você vai ver que Jonas ainda estava a caminho de 3 dias daquela cidade. E quando ele foi pelo caminho, ele começou clamando, entregando a mensagem de Deus, a mensagem de arrependimento, a mensagem da salvação. E ele foi falando da palavra do Senhor. Agora ele não temeu mais aquela cidade, aqueles homens maus, aquela malícia, como diz o texto. Não, ele foi pregando. Só que ele não esperava era que aquele povo ia se arrepender. Ele não esperava que aquele povo, aleluia, ia se curvar. Ele sabia que a misericórdia de Deus era grande, aleluia, para alcançar aquele povo. Mas ele não esperava. E o que eu acho lindo, irmãos, dentro desse texto, é que aquele rei daquela cidade, ele convoca todos os homens, ele manda com que os adultos, as crianças e até mesmo os animais se vestem de pano de saco e fiquem sem comer, ou seja, jejue ao Deus de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Os animais também precisavam vestir de pano de saco. Tamanha foi o arrependimento e humilhação que aquele povo adotou para sacrificar ao Senhor. Coisa linda quando Deus ele te pede algo. Aleluia, e você faz. Coisa linda. Aquele povo, ele foi mais obediente do que Jonas. Jonas vai lá e entrega a mensagem e diz a palavra do Senhor para nós finalizarmos aqui, que ele fica numa parte, ele sai um pouco da cidade, ele prepara ali uma cabana, porque ele queria ver o desfecho do que ia acontecer, porque no fundo nem ele acreditava que Deus iria salvar então aquela cidade. Ele achava, não pensava que aquele povo ia se converter ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele prepara ali uma cabana e ele fica ali. E o Senhor faz crescer numa noite uma boboreira para que fizesse sombra sobre ele. Ali ele dorme. Mas também no outro dia o Senhor permite que venha uma larva e que destrua
aquela boboreira. Naquele momento, Jonas ele começa a murmurar, ele começa a reclamar, e o Senhor diz a ele: Jonas, você tem misericórdia de uma planta, de que você não plantou e que você não regou, e que ela esteve aí por um dia, trazendo sombra à sua cabeça. E agora você não teve dó de milhões de pessoas, homens e mulheres e crianças e animais, para poder pregar a minha palavra. Dura foi a lição que agora Deus ele estava dando a Jonas. Essa palavra que eu estou pregando aqui, amados, o Senhor primeiro ministrou no meu coração. Porque muitas das vezes nós fugimos do nosso chamado. Nós queremos nos esconder, nós queremos pegar um navio com uma direção contrária. Mas em nome de Jesus, nessa tarde, que nós possamos pegar essa lição de Jonas e fazer melhor. Faça melhor para o teu Deus. Faça melhor, aleluia, pelo seu país, pelo seu bairro, a sua cidade. A palavra do Senhor diz que nós somos um povo eleito, aleluia, separado pelo Senhor. Oh, glória! Nós somos ainda mais que qualquer autoridade constituída sobre essa terra, porque nós somos um povo eleito, separado, para levar a mensagem da salvação. Oh, glória! E é Ele que nos garante, é Ele que nos dá a vitória. Aleluia! Diz a palavra do Senhor que houve salvação para aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui o Senhor dizendo para Jonas, no capítulo 4, dizendo assim: E disse o Senhor: Tiveste compaixão da boboreira, a qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. Quantos irmãos estão nessa situação? Não sabe discernir a mão direita da esquerda. E você que recebeu essa mensagem de salvação, você está responsável, aleluia, por orar, por levar essa mensagem que salva. Aleluia! Não queira o céu só para você, não, mas vamos povoar o céu, aleluia, na tarde desse dia. Vamos pregar a mensagem da salvação para aqueles que estão perecendo, aqueles que estão cativos, aqueles que estão oprimidos. Aleluia! Leve a mensagem da salvação àqueles que precisam. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmã Érica. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada por essa mensagem. Muito obrigada por essa palavra, né, que veio do coração de Deus para os nossos corações. Todas nós, irmãs, somos chamadas. O Senhor tem um chamado. Desde o momento que você aceita Jesus como Salvador, você tem dentro de você, o Espírito Santo já entra te chamando para ser um missionário. O Espírito Santo já entra dentro de você na obrigação que você tem de levar a palavra, na obrigação que você tem de anunciar o Evangelho de Deus. E aí eu deixo uma palavra que a irmã Érica falou aqui. Escolhido não tem escolha. Nós somos chamados para morar no céu e somos chamados para ensinar o povo o caminho. Às vezes nós perecemos, às vezes nós choramos, às vezes nós sentimos a dor do próximo. Para quê?
para curar em nome de Jesus, porque curado cura. E nós precisamos ministrar, precisamos abençoar, precisamos levar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Irmãs, a palavra do homem, ela tem poder aqui na terra, mas a palavra de um servo de Deus, quando ela é ministrada segundo a vontade de Deus, ela tem poder no céu. Isso significa que o homem determina o que acontece com o ser humano na terra, mas o servo de Deus, ele determina, quando é segundo a vontade de Deus, o que acontece no céu. Então, que nós possamos andar segundo a vontade de Deus, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar posse da palavra de Deus e obedecer a palavra do Senhor, obedecer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, o chamado dele para as nossas vidas, que a gente possa todos os dias poder dizer: Senhor, eu não sei, mas me ajuda, me ensina, me leva, vai comigo, que nós possamos dizer: Senhor, eu vou, se o Senhor for comigo, eu vou. E que nós possamos ir. Mas, às vezes, eu falo por mim agora. Às vezes eu estou assim, com o meu coração triste, às vezes acontece alguma coisa dentro de casa, e eu falo assim: ai, se eu pudesse, hoje eu nem dirigia a live, hoje eu não orava, hoje. E aí a gente esquece que a gente coloca a mão no arado. A gente esquece, não, a gente se lembra que a gente coloca a mão no arado e que a gente não pode retroceder. E quando a gente termina de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a palavra de Deus ela é tão tremenda que ela nos alimenta de uma forma tão sobrenatural que a gente nutre não só a nossa alma, mas a alma também de quem nos ouve. Às vezes nós estamos dentro de casa e, hoje eu não vou à igreja, eu estou triste, aconteceu isso ou aconteceu aquilo. E quando você volta do culto, que você vai lá e cultua esse Deus que é lindo, que é maravilhoso, que você ouve as oportunidades, que você ouve, aí você volta para casa e fala: Senhor, muito obrigado, o Senhor renovou as minhas forças. Esse é o Evangelho de Cristo. Então, eu quero dizer para a irmã Érica: muito obrigada, irmã Érica. E eu esqueci de parar de gravar. Amém. Acho que eu parei. Então, eu quero dizer para as irmãs que o Senhor ele tem chamado para as nossas vidas. Muito obrigada, irmã Érica. Que o Senhor continue te abençoando. Oi! Eu estou ocupada, meu amor. Hã? Ainda está gravando, Valda. Ainda está Ainda gravando.